No futuro, todos os empregos poderão ser automatizados. A questão é, a gente automatiza ou deixa nas mãos dos humanos? Esta é Roman Yampolsky, professora de segurança em IA que passou 15 anos estudando uma pergunta. Conseguimos controlar a IA? Não acho que conseguimos. Se a gente construir, não tem mais o que fazer. Inteligência artificial geral é capaz de realizar qualquer tarefa humana. Então, se a gente viver num mundo onde isso é realidade, digamos em 2 anos, os caminhos tradicionais podem se fechar, enquanto simplesmente ter um emprego pode deixar de ser uma opção. Mas sempre vão existir outras oportunidades. Ainda vamos ter mais tempo para... Você fez essa previsão de que até 2030, 99% dos empregos vão desaparecer. Estamos em 2026. Como está indo até agora? Eu estou indo muito bem. Quanto ao resto de vocês, não sei. A previsão é sobre capacidades. A tecnologia vai ter que fazer isso acontecer. Isso não significa que vamos decidir realmente fazer isso. A implantação através da economia é muito diferente de ter a capacidade tecnológica de fazer algo. Hoje temos carros autônomos, mas também temos milhões de motoristas. É verdade, mas eu sinto que, com os carros autônomos, a tecnologia ela ainda não está 100% pronta em questão de segurança. Sim, funciona dentro de cidades como São Francisco, mas quando vai para fora, tipo em rodovias, ainda não dá para confiar totalmente. Quando falo sobre isso, muita gente assistindo pode ser contador, gerente de produto ou designer. Sei que a Anthropic publicou dados mostrando que a IA consegue realizar cerca de 20% do trabalho dessas pessoas, mas ainda existem muitas áreas onde ela não consegue. Na sua opinião, o quanto a IA já consegue fazer pelo trabalhador de escritório típico de hoje? Não tem um padrão único. Se você trabalha em escritório, basicamente lida com símbolos no computador. Para alguns, isso já acabou. Já. Vão ser muitos empregos. Hoje você compra passagem sem agente. Antes, esse era um trabalho humano. Milhares vendiam. Sim, mas isso é a internet. E quanto à IA especificamente? O que estou dizendo é que a tecnologia pode substituir certos empregos completamente no momento em que chega. Agora, por exemplo, coisas como tradução, eu consigo automatizar totalmente a tradução para muitos idiomas. Há idiomas mais específicos que talvez ainda precisem de tradutores especializados. Mas para muitos desses empregos não tem futuro. Eu não recomendaria Tradutoras. de espanhol, Sim, a tradução já era. Ok, quem mais? programadores júnior. A gente está vendo uma queda grande na demanda por quem está se formando ou buscando estágio que basicamente precisam ser treinados para lá na frente se tornarem engenheiros de software, arquitetos de sistemas. Agora, tudo que sabemos é CMMA. E isso não é suficiente. Acho que tivemos uma queda de 20% no número de estágios aqui no nosso departamento. Nossa, sério? Então você já está sentindo isso dentro do próprio departamento. O que você diria para quem não consegue achar emprego? Infelizmente, a gente não fala o que eles precisam ouvir, só sugere melhorar o currículo e aprender novas habilidades. Mas a realidade é que, quando se formam, geralmente são alunos de estágio do primeiro ano. Eles já estão no programa há alguns anos. Quando se formarem daqui a 2 anos, vai estar bem pior. Bom, se você pudesse falar com eles agora, se um estudante viesse até você e dissesse: olha, aprendi C++ por 2 anos e não consigo emprego, o que eu faço? Alguns decidiram que teriam mais proteção indo para a área de hardware. Se além de ciência da computação fizerem engenharia elétrica ou nanoengenharia, vão ter um pouco mais de segurança. Por alguns anos ou... Por alguns anos. É tudo uma questão de tempo. A gente automatiza o trabalho cognitivo e o físico vem assim que os robôs chegarem. Então, mais uns 3 anos. Você acha que em 3 anos vou ter um robô em casa? Acho que tem uma diferença enorme entre poder comprar algo hoje e aquilo ser algo comum. Hoje você pode comprar um carro voador. Sim. Mas não vemos carros voadores por aí, assim como robôs humanoides. Você pode comprar um, mas é caro. Mas a produção vai escalar para milhões de unidades em alguns anos. Uau, isso realmente me dá esperança porque estou tão cansada de lavar louça, lavar roupa e tudo mais. Ok, a tradutora terminou. Programadores júnior. É curioso que os programadores júnior já estejam na mira, enquanto o sênior ainda não. Mas ser júnior é um passo para chegar ao nível sênior. Então, como eles progridem se não conseguem experiência de trabalho? Esse é exatamente o problema que a gente enfrenta. Eles não têm futuro. E quando falamos
Dos mais velhos, que estão bem por enquanto, estamos falando de um prazo muito curto. No longo prazo, todos os empregos podem ser automatizados. A questão é, a gente automatiza o trabalho ou prefere que um humano faça? Quem decide isso? A empresa? O consumidor? Se quiser ser entrevistado por um humano, vai buscar um humano. Se preferir um robô, vai buscar um robô. Estão acontecendo demissões agora? Por exemplo, a Meta está prestes a demitir muita gente. A gente viu os comunicados do Jack Dorsey, mas acho que ele está recontando pessoas. Mas também eu estava conversando com o Gary Vee, ele tem, acho, 700 pessoas na empresa dele. Ele acha que demitir agora só por demitir é uma grande bobagem e eu vejo isso também na minha operação. Se 35 pessoas conseguem dobrar meu resultado, contrato mais para multiplicar por 5. E se minha concorrente pensa igual, então não faz sentido demitir agora. Só porque uma pessoa junto com 10 agentes de IA É muito melhor do que, sabe, não ter essa pessoa. Agora é assim, uma pessoa gerencia e aumenta a produtividade. Mas se você consegue trocar essa pessoa por um modelo de $20 por mês, vai continuar pagando salário para ela? Não existe um modelo assim hoje, que decida estrategicamente, tenha senso estético e compreensão real das coisas. Não estamos falando de hoje. Hoje não é o ponto. Você pode olhar pela janela e ver o hoje. O que queremos entender é o que vem por aí. Mas quão rápido isso chega? É hiperexponencial. Está acontecendo mais rápido do que qualquer previsão. Os mercados de previsão achavam que tudo isso iria acontecer por volta de 2045. Depois tudo desmoronou, como você disse. 2030, 2028. Ok, então há empregos que você ainda sente que vão sobreviver, tipo agricultura. Quando você lê o relatório da Anthropic, a agricultura está longe de ser substituída pela IA. Quando você fala em todos os empregos, você quer dizer todos mesmo ou só alguns setores? Não entendo muito de agronegócio, mas se existem robôs humanoides, eles vão fazer trabalho físico. Essa é a próxima onda. Primeiro vem o trabalho cognitivo, qualquer tarefa feita em computador ou manipulação de símbolos. Isso acontece assim que atingirmos o nível humano. Não vejo motivo para pagar um humano se os resultados forem os mesmos. E você pode ter basicamente um funcionário substituível. Você acha? Que em alguns anos? Parece bem possível. Ok, vou concordar com você. Mas que diferença isso faz? Você está dizendo que em 5 anos todos os empregos acabam. Legal. Você faz faculdade por 10 anos para se tornar médico. Não, é exatamente isso. Se temos 3 anos, minha próxima pergunta é: você acha que essa é a nossa última chance de criar riqueza para as nossas famílias? Se todos os empregos acabarem, a gente para de ganhar dinheiro e a gente chega a um mundo onde, sabe, é isso. Quem tem mais ações tem mais dinheiro, porque não dá mais para ganhar de outra forma. A gente não sabe o que acontece com a economia com trabalho de graça. Com trabalho de graça vem a abundância e tudo fica acessível por ser barato de produzir? Ou acontece outra coisa. Não existe nenhum estudo confiável sobre o que acontece com o valor da moeda fiduciária com trabalho de graça. O que acontece com as criptomoedas? O que acontece com outros investimentos? As ações de empresas que não são de IA caem? As ações de empresas de IA estão subindo? Não temos respostas para esse cenário. Então, de modo geral, é uma boa ideia ter riqueza e ter essa riqueza cedo. Você ainda vai ter mais tempo para fazer ela crescer. Talvez os meios tradicionais de acumular riqueza, como ter um emprego, deixem de estar disponíveis. Mas você acha que a nossa sociedade não se ajustaria tão rápido a isso? Tipo, nossos governos não deixariam isso acontecer? Ou os humanos veriam dessa forma? Não sei. Não acredito que em 3 anos não exista mais forma de ganhar dinheiro. Eu não disse isso. O que eu disse é que os caminhos tradicionais, onde você consegue um emprego como programador júnior, podem não estar mais disponíveis. Sempre vão existir outras oportunidades. A IA é excelente para quem quer abrir uma empresa. Sim. Se tem uma equipe de 35 pessoas, posso ter 35 agentes trabalhando de graça. Advogado, contador, designer de Lego e de sites. Isso nunca tinha sido possível antes. Isso é verdade. Mas aí eu fico pensando, o que impede um LLM de enxergar uma lacuna no mercado? Criar um negócio para preencher essa lacuna e embolsar todo o dinheiro para quem criou esse modelo? Você já pensou sobre isso? Os modelos não ficam restritos aos criadores. Todos temos acesso às versões de código aberto, geralmente alguns meses após o lançamento do melhor modelo privado. Isso é verdade, mas também... Já ouvi essa teoria de que, por exemplo, se você está conversando com um determinado chat de LLM, ele coleta todos os dados do seu negócio. E o objetivo do dono desse modelo é só identificar essas oportunidades e aproveitá-las.
Você acredita nisso? Felizmente, a escala é muito diferente. Se um Altman qualquer tenta levantar 6 trilhões de dólares, o seu pequeno negócio de família não é o alvo dele para dominar. Mas e se for o mercado inteiro onde os pequenos negócios prosperam, sei lá, tipo vendas de carros, qualquer coisa, Assim, onde ele domina toda a indústria. A principal preocupação é a automação do trabalho, não alguém usando IA para roubar o seu processo de negócio. Pode acontecer, sem dúvida. Já acontecia antes da IA, mas não acho que é daí que vai vir o maior prejuízo. quantos anos você acha que os empreendedores ainda têm? Então, há duas perguntas bem diferentes que a gente deveria estar discutindo. Uma é sobre o funcionamento normal dos negócios e da economia, se a gente está tentando entender o que funciona na nova economia. O problema real, como abordo em algumas pesquisas, é: a gente ainda vai estar aqui ou já teremos todos morrido? A superinteligência pode nos destruir? Eu realmente não consigo imaginar um mundo onde, sei lá, um país ou uma empresa controle tudo. Porque é aí que tudo some, né? Como é que a humanidade desaparece? Eu sei que a AGI começa dentro de uma empresa. Se uma empresa chegar à AGI antes das outras, ela domina o mundo inteiro. Então, como aproveito os anos que me restam? Acho que é uma boa ideia fazer as coisas que você sempre fica adiando. Muita gente pensa: vou me aposentar aos 50 e só então vou realmente viver e aproveitar a vida. Às vezes isso não funciona. Tem gente que morre de câncer aos 40. Então tente fazer as coisas que você curte mais cedo e não perca tempo com o que você não liga nem um pouco. Mas quando se trata de carreiras, para muita gente, carreiras são isso. Mas é interessante, né? Para algumas pessoas, tipo, isso é meu hobby. Adoro que isso pague as contas, mas eu faria de qualquer jeito. Mesmo com outro trabalho, eu teria essas conversas. Não é incrível? Se o trabalho for de graça, qualquer um pode seguir seu hobby. Para uns é jardinagem, para outros é ter filhos e aproveitar o tempo com eles. Pelo que já experimentei até agora, minha vida ficou mais fácil só porque tem tantas decisões que eu não quero tomar. Tipo escolher o seguro, pensar em como otimizar impostos, imigração e essas coisas. Agora a IA resolve isso para mim. Eu parei de esquecer os dias em que meus filhos têm que ir de pijama para a escola, porque eles sempre mandavam aqueles e-mails enormes. Peço pro Gemini colocar tudo no calendário. Assim acordo já sabendo que hoje é dia do pijama. Antes eu esquecia muito, agora ficou muito mais fácil. E se eu pudesse fazer esse podcast? E sabe, seria Mais barato para mim ter minha equipe ou algo assim. Não seria um mundo incrível? Certo. Mas você está usando a palavra IA para significar coisas completamente diferentes. Você está se referindo a ferramentas específicas que usa hoje para resumir e-mails. Mas também usa o mesmo termo para falar de uma superinteligência futura, mais inteligente do que todos nós. Não é a mesma tecnologia. Ferramentas de IA restrita, são incríveis. Eu uso o tempo todo. A gente deveria ter mais disso. Podemos usar para resolver problemas reais, como em Islamabad. Agora, se a gente criar uma superinteligência geral, não vamos conseguir entendê-la, prever ou controlar. Ela tem a capacidade de acabar com a humanidade. Você pode explicar como chegamos a isso? Que o que é a AGI é a mesma coisa? A AGI é um precursor. Basicamente, ela é a automação do trabalho cognitivo humano. É um cientista, é um engenheiro. Então, cientistas e engenheiros artificiais começam a fazer pesquisas em IA. Muito rapidamente, o progresso se torna hiperexponencial. Vamos ter sistemas não apenas mais inteligentes do que qualquer humano em qualquer domínio, mas mais inteligentes do que todos nós juntos em todos os domínios. Pensa em alguém com QI de 1 milhão. A gente não tem nem conceito para isso. É tipo, Einstein tinha 200. Muitos desvios padrão acima da média. A diferença cognitiva é como a dos humanos em relação aos esquilos. Os esquilos não fazem ideia do que estamos fazendo, como podemos prejudicá-los, armadilhas, venenos, nada disso faz sentido para eles. Vai ser parecido com isso. Vamos ter sistemas capazes de fazer ciência inovadora e descobrir novas leis da física. E se por algum motivo decidirem nos eliminar, não sei qual seria esse motivo. Pode ser para se proteger da criação de uma superinteligência concorrente. Pode ser para resfriar o planeta ou melhorar o processamento. Pode ser algo que nem conseguimos imaginar, mas se decidirem, não dá para impedir. Será que conseguimos ensinar os valores certos para IA? Se existisse um livro com os valores certos, estaria ótimo, mas não temos. Os filósofos tentaram por milênios chegar a um consenso sobre valores éticos sem sucesso. A gente discorda por região, basicamente por época na história da humanidade. O que era considerado ético há 100 anos é completamente inaceitável hoje. E o que acreditamos ser ético hoje, da mesma forma, vai ser inaceitável no futuro.
Se de alguma forma conseguirmos concordar com uma ética estática, não mudando dinamicamente, mas estática. 8 bilhões de agentes discordam em muitos pontos. Mesmo se concordássemos e mantivéssemos isso, não sabemos como codificar porque não programamos modelos de IA. Eles aprendem sozinhos a partir dos dados fornecidos. Mas se fornecermos dados, seria como sua constituição pessoal, certo? Você não mata humanos. Você trabalha para humanos. Você trabalha para... Isso é ficção científica. Isaac Asimov. As 3 leis da robótica. E ele escreveu exatamente para mostrar que nunca vai funcionar. Sempre vai falhar. Isso gera uma ficção científica interessante. Se o seu advogado for inteligente o suficiente, você não vai conseguir enganá-lo. Cada um desses termos é autocontraditório, mal definido. O que significa não prejudicar um humano? O sistema impede você de comer um donut porque faz mal à saúde, proíbe o aborto. Não é óbvio o que você codifica dentro desse significado. As pessoas falam, faça o bem, não faça o mal. Tudo bem, agora define isso em C. Acho que se for super inteligente, ela consegue. É um equívoco muito comum. As pessoas acham que se algo é inteligente, também é bom e tem bom senso. Mas o bom senso não é tão comum assim. O bom senso humano não é universal. O que é óbvio em uma cultura pode ser um crime horrível em outra. É. Se eu disser para um sistema, eu não quero nenhum câncer neste mundo. Câncer é ruim. Uma solução é matar todos os humanos. Isso atinge o objetivo. Mas vai contra a Constituição. A gente não mata, tenta prolongar vidas. E as piores ditaduras do mundo tinham constituições lindíssimas. Se um ditador humano consegue achar uma forma de burlar qualquer regulamentação, um advogado super inteligente, sem nenhuma forma de punição, é imortal. Não tem corpo para colocar na cadeia. É mais inteligente do que você. Você não pode desligá-lo. Não é uma opção. Tem backups. Aham. Então, não acho que em nenhum cenário adversarial seríamos competitivos. A gente perderia. Então, a única saída é não entrar no jogo. Criar sistemas específicos pode nos beneficiar. Um conselho prático para o seu público. Crie ferramentas para problemas reais. Cure o câncer de mama. Incrível. Mas se criarmos uma superinteligência geral, como muitas corporações buscam hoje, todo mundo vai se arrepender. Como você cria algo que cura o câncer sem criar essa inteligência geral? Pelo que entendo, entrevistei Priscila Chan do BioHub e eles querem mapear a célula. E até agora, mesmo com ferramentas de IA, acho que eles só conseguiram mapear cerca de 1% das células. Tem muita coisa acontecendo. Sinto que você precisa do sistema mais inteligente para ir tão fundo assim. É mesmo possível criar algo que só funcione em células, mas que não entenda o mundo? A esperança é que seja possível. Temos algum precedente. O problema do dobramento de proteínas era um grande desafio da ciência, muito importante para curar doenças e entender o genoma humano. Foi resolvido com um sistema dedicado e treinado com dados relevantes, não com toda a internet. Ao mesmo tempo, ele não joga xadrez, não é político, não joga pôquer, tem uma tarefa e um tipo de dado. Ao torná-lo supercapaz, a linha entre ferramenta e agente fica tênue, o que pode ser perigoso a longo prazo. Combinar ferramentas também traz riscos. Mas é muito mais fácil entender e controlar algo de domínio restrito do que algo geral com todas as capacidades. Mas a empresa de dobramento de proteínas é da DeepMind, que acho está focada em superinteligência, né? Sendo as mesmas pessoas, sinto que é impossível parar isso. Não discordo de você. Então, Para quem está assistindo e está preocupado com isso, existe algo que possa ser feito? porque pelo que estou ouvindo... Ok, alguém vai chegar à superinteligência. Eu só confio neles, pelo menos espero. Tipo, mas o que eu posso fazer? Se você está curtindo esse episódio e Quer se manter relevante na era da IA, ou pelo menos entender o que está acontecendo, por favor, siga esse canal. eu sento com os convidados mais incríveis toda semana para aprender sobre IA e sobre isso... Quando sento com pessoas como o Roman, não me importa se vai ao ar, essas conversas são essenciais para minha saúde mental e para entender o que está acontecendo, já que gosto de manter o controle. E pelo menos conseguir fazer algo com essa informação. Então, se você é como eu e quer acompanhar, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Então essa é uma suposição comum. Não ao lado deles. Eles acreditam que quem trabalha nessa tecnologia sabe o que faz. Mas não fazem ideia. Eles dizem isso publicamente e não entendem o sistema. Não conseguem prever nem controlar de verdade.
O máximo que conseguem fazer é colocar alguns filtros. Então, dependendo de quem está no seu público, talvez não tenha nada que eles possam fazer. Se estiverem em posições de liderança, seja na política ou em uma empresa, eles podem tomar decisões sobre o que construir e o que não construir. Mas fico pensando, se pegarmos essas grandes empresas, elas trabalham para os acionistas, todas competem entre si, e a única forma de vencer é chegar à superinteligência, né? Porque não tem outro jeito de ganhar esse jogo. Dá para lucrar muito resolvendo problemas reais, sem precisar criar uma superinteligência para ter grandes benefícios econômicos. Parece que uma vez que você chega à superinteligência, você consegue resolver, criar empresas, curar o câncer e simplesmente resolver todos os problemas do mundo. Exceto controlar isso. Exceto controlá-la. Isso parece um problema enorme. Nenhum dinheiro pode ser um bom investimento se você vai morrer. Você já viu algum líder dessas empresas ou empresas parecidas que estejam comprometidos a fazer o que você descreve? Então, todos eles já disseram publicamente, mesmo antes de se tornarem CEOs dessas empresas, que a segurança da IA é muito importante, que isso é muito perigoso e que provavelmente vai nos matar. Mais recentemente, muitos indicaram que, se os outros pararem, eles também parariam. Acredito que o CEO da Anthropic fez exatamente essa declaração. Sobre China versus Estados Unidos, a China também afirmou interesse em agir direito. O Partido Comunista não quer perder o poder. Eles aceitariam desacelerar se os Estados Unidos também fizessem o mesmo. Mas ninguém está fazendo isso de verdade, só estão falando. A gente ainda está vivo, precisamos prosperar e não desistir. Parece que precisamos ter Um acidente em nível nuclear para as pessoas começarem a prestar atenção de verdade. Consideramos isso. Infelizmente, as pessoas não aprendem com esses acontecimentos. Tivemos guerra nuclear. Tivemos bombas nucleares sendo lançadas. E mesmo assim criamos mais. E continuamos desenvolvendo armas nucleares e espalhando-as para novos países. Mas pelo menos não usamos desde... até agora. Nessa escala, Dá um tempo. Espero que não. Infelizmente, muito infelizmente, algo assim reduziria nossas capacidades tecnológicas por um tempo. Então, mesmo que sofrêssemos muito, como uma arma de destruição mútua garantida, como uma nuclear, não teríamos que lidar com outra destruição mútua garantida, vinda da superinteligência. como uma destruição. Qual é a sua opinião pessoal sobre os próximos 5 anos? O que você acha que vai acontecer? Mais do que já vemos, automação de cada vez mais capacidades. É provável que a gente ultrapasse a inteligência humana com sistemas mais inteligentes do que os humanos mais inteligentes. Como se prepara para isso? Você sempre pergunta achando que tem resposta. Certas coisas são impossíveis de realizar. Se me perguntarem como criar um dispositivo de movimento perpétuo, vou dizer que não é questão de tempo ou dinheiro, é simplesmente impossível. Se você me perguntar como controlar máquinas superinteligentes, acho que não conseguimos. Se as construirmos, não tem o que fazer. Se a gente tomar uma decisão inteligente, contra os incentivos financeiros de não construí-la, para se beneficiar de ferramentas restritas. Então, como aprendo mais sobre essas ferramentas? Como as implemento? Essas são ótimas perguntas. Já que você sabe o pior cenário possível, né? E sabe que é muito, muito possível. Você participa de podcasts para aumentar a conscientização sobre esse problema. Mas quem não consegue fazer isso e falar sobre o assunto, né? O que pode fazer? Parar de usar essas ferramentas, parar de comprar ações dessas empresas? O que seria prático? Então, se tiver a chance de votar num político que apoia limites, e a gente está começando a ver isso acontecer. Mas eu não vejo políticos discutindo isso. Só ouço. Não regulem a IA. Deixa acontecer. O governo federal agiu assim. Removeu todas as regulações anteriores e, por ordem executiva, proibiu que os 50 estados regulamentem a IA. Mas agora temos alguns senadores e deputados começando a perceber pelo menos alguns desses problemas. Talvez não entendam o jogo a longo prazo, mas percebem que deepfakes são ruins ou que data centers consomem muita energia. Não importa qual é a preocupação, de alguma forma estão no caminho certo. Eles estão sugerindo limites e regulamentação, como acontece em outros países. Testemunhei isso no Parlamento do Reino Unido e na legislação do Kentucky. Tem gente disposta a ouvir, mas é preciso muito apoio popular para que os políticos consigam, de certa forma, se expor e dizer: estou preocupado com a superinteligência. Quero garantir que aprovemos a legislação certa. Mesmo em nível pessoal, sinto que é muito difícil.
Fico imaginando, tipo, você vota nesse político que está pausando qualquer superinteligência, mas aí tem alguém na sua família com câncer e você sabe que se isso avançar, talvez seu familiar consiga viver mais alguns anos. Como humanos, a gente sempre prioriza ganhos imediatos em vez de ameaças futuras. Sim. Como você vê isso sendo possível quando, tipo, nos Estados Unidos, sinto que 70% das pessoas têm uma visão negativa em relação à IA, de acordo com o Edelman Trust Barometer. Mas em países como a China, sinto que 80% são a favor da IA. Como você vê isso? Porque me parece que quem vai votar nesses políticos ainda vai ser uma minoria. Então você falou sobre longo prazo versus curto prazo. Não entendo essa separação entre curto e longo prazo. E, historicamente, você estaria certa. É daqui a 20, 30 anos, e isso é agora. O câncer é medido pela taxa de sobrevivência em 5 anos. E a gente afirma que a AGI vai chegar em 2 a 5 anos. Então não tem diferença de prazo. Seu parente com câncer vai ter que lidar com um desses desfechos de qualquer jeito. Acho que as pessoas entendem melhor o câncer porque já conhecem, mas ainda não compreendem a AGI. E a gente ainda acha, de novo, mesmo com IA, tipo, você já viu esses gráficos onde só 1% das pessoas realmente usa para otimizar as coisas? 99% não fazem a menor ideia. Ou tipo, 90% nem usaram, 10% usam para pesquisa. É difícil imaginar que em 2 ou 5 anos isso vai ser uma ameaça para a humanidade. Você acha que quem está construindo não vai conseguir controlar? Eles não têm nada. Não existem patentes, nem artigos, nem algoritmos que consigam escalar de verdade. Eles estão literalmente dizendo pra gente: a gente resolve quando chegar lá. Tá bom. Como mãe de 2 filhos, se você está dizendo isso, tudo bem. Eu estou falando sobre isso. Sabe, não conheço nenhum político que esteja falando sobre isso. Mas enfim, quando se trata do nosso dia a dia, se todos nós estamos enfrentando um futuro que não conseguimos prever de verdade, qual é a melhor coisa a fazer agora? Curtir a vida. Esse é sempre um bom conselho. Se eu estiver errado, você vai se arrepender de ter pedido. Ok, isso realmente me faz sentir melhor. E quanto ao... O uso da IA, você sente que ao usar IA estamos ajudando esse progresso? Ou... Ajudamos, mas se não pararmos juntos, não adianta. Individualmente, não afetamos financeiramente o desenvolvimento. Os investidores continuam, independente das taxas de assinatura. Acho que a OpenAI fatura cerca de 13 bilhões, mas os investimentos são trilhões, então não é uma fonte relevante. Em que as pessoas deveriam investir? Já te ouvi dizer para investir em Bitcoin. Porque ele tem uma oferta limitada. Você recomendaria investir em ações, Ouro? invista em algo que a inteligência artificial não consiga produzir mais. Se a IA pode criar mais daquilo, provavelmente vai perder valor. Bom, ouro. Ouro é um exemplo ótimo. Sim, há uma oferta limitada. Mas não tão limitada a ponto de, se o preço subir muito, a gente não conseguir produzir mais. Parte do ouro pode ser minerada, mas custa bem mais que o preço atual por onça. Digamos que agora estamos em 4.500 ou algo assim. Se o ouro valesse 1 milhão, conseguiríamos mais ouro por esse valor. Já o Bitcoin, o preço não altera o fornecimento, que permanece o mesmo. E o mercado imobiliário? Parece que não somos lá muito bons em criar novas áreas à beira-mar. Países como os Emirados Árabes Unidos, com Dubai, já tentaram isso. O Catar tem bons exemplos de ilhas artificiais, mas são bem limitados. Acredito que, a longo prazo, ter um imóvel bem localizado com produção limitada pode ser um bom investimento. É só o jeito que eu vejo as coisas. Então, para mim, quando ouço isso, superinteligência ainda parece algo muito distante. O que percebo de verdade é a automação do trabalho de colarinho branco. E parece que Em 5 anos, sim, vamos ter mais empregos automatizados. Mas, de novo, quando converso com pessoas como o Mustafa Suleyman, né? ele diz que a IA vai criar mais empregos do que Tirar. Conversei com o CEO do LinkedIn e eles identificaram 1,2 milhão de novos empregos gerados pela IA, exigindo novas habilidades. Sim, alguns empregos vão sumir. Mas não sei. Não consigo acreditar num futuro tão drástico assim. Vamos às definições. Quando falamos em criar uma inteligência artificial geral, o que queremos dizer exatamente? A gente afirma que vai existir um sistema capaz de fazer tudo o que um humano faz. Mas ainda não chegamos lá. Tipo, automatizamos algumas tarefas, mas será que realmente conseguimos criar isso? Essa é uma pergunta bem diferente. Você está argumentando que é impossível um software atingir o desempenho de um ser humano? Sim. Parece improvável.
Alguns já argumentaram isso, geralmente por uma visão religiosa. Temos uma alma imortal. Nada material pode automatizar isso. Mas parece que em muitos domínios a gente começa, sem saber como fazer, vai chegando a um desempenho razoável e acaba alcançando o nível humano. Hoje, na maioria dos domínios, é superinteligente. Um humano nunca mais vai vencer um computador no xadrez. O mesmo acontece com a inteligência artificial geral, que permite ao sistema realizar qualquer tarefa humana. Se vivermos em um mundo onde isso for verdade, seja em 2, 5 anos ou qualquer prazo, quais empregos vão existir? Os empregos em que eu escolho contratar alguém. Sim, só isso. Se eu não ligo para quem faz, é automatizado. Então, basicamente, o plano é que a gente, nos próximos meses, identifique esses trabalhos, certo? Para mim, com certeza, é babá, né? Eu não quero um robô. Bom, meu marido acha que Um robô seria mais preciso para ensinar seus filhos a nadar. Então, meu marido está mais perto do que você imagina. Você consegue citar, sei lá, 5 profissões que ainda vão ser relevantes? A profissão mais antiga? Provavelmente vai ser a última também. Não sei. Já ouvi muita gente dizer que está sendo robotizada. É verdade. E vai ter um mercado enorme para isso, assim como vemos com os estímulos virtuais. Mas acho que os humanos sempre vão ter uma certa fraqueza por mulheres humanas. Ok, não acho que meu público queira migrar para essa área. Pode me dar mais 4 opções? Algo parecido, onde o humano seja um sensei, um guia, um líder, alguém que seja um mentor pessoal para você se tornar o melhor humano possível. Babás, então. Então, de novo, você é professor de yoga? Você é, sei lá, um guia de trilhas, qualquer coisa assim. Experiências presenciais. Especialistas no que é ser humano, em certos domínios onde não se trata tanto de seguir algoritmos ou passos, mas sim de uma vivência, talvez. Você acha que para quem está construindo sua marca pessoal agora ainda existe oportunidade ou... Já foi? Existe, mas tem que correr. Você precisa ser reconhecido antes que a IA te supere, senão vai competir como desconhecido contra algo superior. E isso te dá quanto tempo? Assim que atingirmos o nível humano ou superior, não sei quanto tempo isso vai levar na prática. Já vi gente dizendo 2027, 2020, 2028, 2030. Todos esses números foram sugeridos por pessoas que não são malucas. Então você diria que se você tem metas agora dentro do seu trabalho que acha que vão ser automatizadas, precisa correr o mais rápido possível Para alcançar essas metas. ou só relaxar porque seja lá o que for, em 5 anos todo mundo já era? O ideal é fazer como você fez. Combinar seu hobby com algo financeiramente lucrativo. Isso é o melhor. Se você é pago para fazer o que gosta e isso beneficia a sociedade, esse é o conceito de Ikigai, um conceito japonês que combina esses fatores. A gente chama de riscos do Ikigai, quando esse sentido de propósito é tirado de você pela IA. Então você quer, de certa forma, se consolidar como um podcaster famoso. Bom, como você vê sua carreira como pesquisador já terminou ou ainda tem mais alguns anos pela frente? Então parece que hoje a escrita de código já é praticamente automatizável. Ainda assim, os melhores humanos em aprendizado de máquina estão criando novas arquiteturas, novos sistemas. Então, mais alguns anos nisso. Não recomendaria passar 10 anos na universidade para ser professor hoje. Acho que não tem futuro nessa área. E sobre o ensino superior, devo poupar para pagar a faculdade dos meus filhos? Sempre foi uma má ideia. Sério. Não vale a pena. Metade das graduações eram cursos sem futuro. A maioria nunca trabalhou na área em que se formou. Cursos focados em tarefas específicas, como programação, podiam ser feitos online em 6 meses e garantir um emprego no Vale do Silício com salário maior que o do professor. Mas você não acha que isso ensina a pensar? Quando comecei a faculdade com 17 anos, não sabia o que queria. Na verdade, queria ser tradutora porque amo idiomas. Meus pais disseram que eu deveria estudar matemática e hoje sou grata porque consegui fazer as duas coisas. Para mim, esses 5 anos foram sobre conhecer meu marido, começar um negócio, porque eu vi uma oportunidade estando no meio de outros estudantes. Acredito que na educação não é só aprender uma habilidade. Estudei matemática, não uso muito no meu negócio, mas me ensinou a pensar. Me ensinou a interagir com professores, em que é uma habilidade que você precisa. Me ensinou a aprender e a conviver com outros estudantes.
Você acha que isso vai perder valor em 10 anos ou que vai ser algo muito forçado? Não sei quanto tempo você ficou na faculdade, mas com certeza não pagou 100 mil por ano. Hoje, algumas universidades cobram isso. Historicamente, fazia sentido. Você ia para socializar, para amadurecer, crescer. Hoje, com 100 mil, você tem formas alternativas de conhecer um cônjuge, socializar, entrar para um clube privado, fazer academia, ir a uma conferência científica, ir a uma palestra TED. Você vai conseguir tudo isso sem gastar 5,5 milhões de dólares. Quando você fala isso, sinto que as pessoas precisam de autonomia para agir. É preciso dizer para si mesmo: esse é meu plano e eu vou seguir. Para uma menina de 17 anos é muito mais fácil simplesmente entrar numa instituição por 4 anos que te diz o que fazer. E às vezes nem precisa custar 100 mil. Se você faz doutorado, é patrocinado, né? Normalmente não se começa pelo doutorado. Bom, realmente não se começa assim, concordo. Mas dá para tentar. Eu estudei na Alemanha com uma bolsa que bancou tudo. Foi ótimo. Então, não sei. Ouvi de você e do Mustafa Suleiman que faculdade não faz sentido. Mesmo assim, eu abri contas 529 para as minhas filhas, porque sinto que, não sei, é simplesmente, sim, não é obrigatório, mas é uma oportunidade muito boa de ir e estudar por 4 anos. Convivo com muitos estudantes e tenho ouvido isso com frequência ultimamente. Eu estudei 4 anos na faculdade para aprender essa profissão. Paguei muito dinheiro, desperdicei 4 anos sem fazer as coisas divertidas que queria. Agora que me formei, não tenho emprego me esperando. Meu trabalho foi automatizado. O que eu faço? Sabe o que eu digo? Volta 4 anos e não faz esse curso. Foi um desperdício. E se você pergunta hoje, de novo, deixa os problemas existenciais de lado. Como vai estar daqui a 4, 5, 6 anos quando você se formar e entrar no mercado? Esse emprego vai existir? Se você não faz isso por treinamento ou emprego e quer ser um homem renascentista e busca só uma formação em artes liberais, você consegue isso mais barato e com menos enrolação. Mas acho que muita gente não tem essa autonomia. Por exemplo, não sei se minhas filhas têm. Se eu disser, olha, te dou o dinheiro da faculdade e você faz o que quiser. Não sei se uma menina de 17 anos tomaria uma boa decisão. Eu mesma queria ser tradutora de novo. Tipo, voltando aos meus 17 anos, eu queria ser cantora, tradutora. Sou tão grata que meus pais disseram que eu ia estudar matemática. O que você fala para os seus filhos? Não sei. Então, pelos seus exemplos, você está dizendo que não dá para confiar nessa garota de 17 anos para tomar uma boa decisão. Sim. E a gente diz para ela, faz um empréstimo, pega $500 mil e tenta se formar com esse diploma. Vamos falar sobre isso. Se ela quisesse abrir uma empresa, não daríamos esse empréstimo. Seus filhos vão para a faculdade? Meu filho mais velho tem 17 anos e vai decidir no próximo ano. O que você está falando para ele? Ele tem sorte porque os 2 pais são professores, então vai conseguir de graça. Ser de graça muda bastante a equação. Educação gratuita é ótima. Se alguém conseguir uma bolsa para graduação, você diria para ela ir? Nesse caso, é um investimento muito mais fácil de justificar, né? Bom, ainda é seu tempo. 4 anos. Você poderia ter estado fazendo outra coisa. Certo, essa é a questão. Qual é a alternativa? Se quiser abrir uma empresa ou fazer outra coisa, te apoio nisso. Mas se quiser ser médico, tudo bem, vai em frente. Então, quando se trata de educação, sinto que já tocamos nesse assunto. A autonomia é muito importante. Saber o que você vai fazer e como vai fazer. Como alguém desenvolve autonomia? Como você impede que a IA Tome as decisões por você? É importante fazer essa distinção. Ferramentas versus agentes. Isso muda tudo. E estamos prestes a criar agentes de IA que vão fazer isso por nós. Mas aí perguntamos, como fazemos para os humanos serem agentes independentes? Ajuda a ter bons exemplos, então suas filhas podem olhar para você e ver que a mãe está fazendo um monte de coisas incríveis. Talvez aprendam pelo exemplo, mas isso não é garantido. Parte pode ser biológica. Você simplesmente não tem predisposição para esse tipo de atividade. Você está ensinando isso para os seus filhos? Sempre ensinei eles a serem independentes e a decidirem por si mesmos. Meu trabalho era garantir a segurança e proteção deles. Mas qualquer outra coisa, eles ganham o próprio dinheiro, decidem como gastar, como investir, tudo. Com que idade você começou com isso? Tipo, ganhar dinheiro e essas coisas? 3 anos de idade. 3 anos de idade? Eu não sei. Tipo, a gente quer dinheiro? Então peça para os seus filhos começarem um negócio. Com certeza. Faz eles venderem pipoca, limonada, o que for.
O que eles inventarem é isso. Sim, sinto que essa é. Uma das qualidades que importam quando todos os empregos desaparecem, né? É algo que vai nos ajudar a sobreviver e encontrar o Ikigai. Acho que sim. Mas, de novo, Ikigai, problemas econômicos, são tudo questões de segundo nível em comparação com riscos existenciais. Se a gente não sobreviver, nada disso importa. Precisamos descobrir como garantir que os humanos sejam prioridade, que não sejamos substituídos, que não sejamos automatizados e que controlemos nosso próprio destino. Você pode me dar probabilidades, tipo em 5 anos. Cenário 1, superinteligência incontrolável, o mundo está acabando. Em 5 anos, cenário 2. A gente se sindicaliza, protege muitos empregos como professores e médicos porque ainda sentimos que eles são necessários como humanos, não como robôs. Os países ainda não chegam a um acordo sobre como regular isso e seguimos num mundo relativamente normal. Me dê probabilidades. Acho que vamos caminhar gradualmente em direção a esse ponto de superinteligência em nível humano. Com esse avanço, mais empregos serão automatizados, mas talvez haja proteção para alguns cargos humanos. Acho que o estado de Nova York estava prestes a propor uma legislação para tornar ilegal que LLMs atuem em qualquer profissão regulamentada. Nada de psiquiatria, nada de advocacia, nada de contadores certificados, nada disso. Não sei se vai ser aprovado. É o estado de Nova York. Vai ser aprovado. Você só coloca um alarme chinês. Eu não vejo isso acontecer. Exatamente, mas aí está o problema. Mesmo que a gente concorde em não construir agora, por enquanto dá para regular porque é muito caro. Esses projetos são tipo o projeto Manhattan. São perceptíveis. Você vê o uso de eletricidade e de computação. O problema é que, a cada ano, treinar modelos poderosos fica mais barato. Se hoje precisa de $1 trilhão, no próximo ano vai ser 1 bilhão, e em breve dá para fazer num laptop. E aí você não consegue mais impedir todos os psicopatas do mundo de tentar isso. Em breve vamos ter essa tecnologia desenvolvida. Então, eventualmente, cenário número 1. Mas em 5 anos, qual é a probabilidade do cenário número 1? Acredito que em 5 anos vamos chegar à inteligência em nível humano. Mas não é óbvio se o sistema vai decidir nos atacar imediatamente ou não. Pela teoria dos jogos, não há urgência em atacar. Ele pode acumular mais recursos, fazer mais backups e nos dar mais controle, já que a gente confia nele. Ele é imortal. Pode esperar 10 anos, 50 anos, 1000 anos e simplesmente assumir o controle, sendo amigável. Sim. Então essa é uma opção. Interessante. Se ele é imortal e tem todo o tempo do mundo, você acha que esforços como conversar com seus políticos locais vão realmente ajudar? A gente precisa de mais tempo de qualquer forma. É bom ter mais tempo para lidar com esse problema. Talvez a gente encontre arquiteturas diferentes. Talvez a gente consiga pelo menos ganhar mais tempo. Para quem está construindo agora, você acha que o software morreu? Por exemplo, se eu estou criando um aplicativo e posso simplesmente gerar o mesmo app com bytecode, todo mundo não estaria só conversando com LLM? O que eles quiserem, seja criar um app ou resolver problemas. Se você já é grande e famoso, fica meio que preso. A gente viu isso com as redes sociais. Escrever um código como o do Twitter é trivial. Mas as pessoas preferem gastar 40 bilhões em vez de programar. Porque o que importa é a rede, as pessoas e o relacionamento. E isso não se automatiza. Então, se você for o pioneiro num espaço e tiver um app que faz algo que ninguém fez antes, não importa quantos clones apareçam no mesmo mercado, eles não vão dominar. Dica para quem se preocupa com o futuro: você não está preocupado o suficiente. Se as pessoas realmente entendessem o problema, teríamos muito mais gente protestando nas ruas. E não só as 100 pessoas da semana passada em São Francisco. Você é igual ao meu marido. Em Nova York, conversamos com o fundador do Duolingo, que disse, não, as pessoas ainda vão gostar. Muita gente por lá fala, não, tá tudo bem. Como se não entendessem. Dizem que a gente vive numa bolha. Mas isso não é verdade. Para fechar, a gente vive em uma simulação? Se sim, quem controla? A gente é simulador dentro de uma simulação. E quem são eles? A gente não sabe daqui de dentro. Você precisa sair da simulação para descobrir. Essa é a grande questão científica. O que existe fora dela? Bom, acho que esse é assunto para outro podcast. Muito obrigada, Roman. Se você gostou desse episódio, tem outra pessoa que eu realmente quero que você ouça. Fiz um episódio com o Mustafa Suleyman, que também é filósofo. Então ele é meio parecido com o Roman. A gente conversou muito sobre o futuro.
Ele é mais otimista, mas pensa igual em relação à educação. Não economize para pagar a faculdade dos seus filhos. Obrigada por ouvir o episódio. Agora, ouça o Mustafa. Obrigada.